Para a nossa reflexão da noite, o Livro dos Espíritos, no capítulo 10, que fala sobre a lei da... Deixa eu ver aqui que mudei de página. A lei da perfeição moral, não é no capítulo 10, perdoe-me, no capítulo 12, que fala sobre as virtudes e os vícios. Nós vamos estudar apenas uma questão, a 893. Allan Kardec perguntou aos espíritos: qual a mais meritória de todas as virtudes? E eles responderam: todas as virtudes têm o seu mérito, porque todas são indícios de progresso no caminho do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem segunda intenção. A mais meritória é aquela que se baseia na caridade mais desinteressada. Então, todas as virtudes têm seu mérito, né? Mas a mais meritória é aquela que se baseia, então, na caridade, aquilo que se faz sem esperar receber nada em troca. Então, nós estamos todos procurando conquistar virtudes, como Jesus nos dissera. Conquistar o reino de Deus dentro de nós se faz necessário a conquista das virtudes. Conquistar aquilo que o ladrão não rouba, a traça não rói, a ferrugem não consome. E assim vencer os vícios, que são inúmeros, que trazemos dentro de nós. No livro Fonte Viva, nós vamos falar de um dos vícios que nós trazemos. A lição Fonte Viva é pelo nosso irmão Francisco Cândido Xavier, psicografia dele, pelo Espírito Emmanuel. E a lição tem o título Tendo Medo. O texto do Evangelho é de Mateus, escrevendo no capítulo 25, versículo também 25, diz: e tendo medo, escondi na terra o teu talento. Então, Mateus, nesse capítulo, ele vai discorrendo aquela história do Senhor, que ia viajar e chamou os seus servos, aquele que em mais ele confiava, e distribuiu seus bens. Para um, ele deu 5 talentos, para o outro, deu 2 talentos, e para o outro, 1 talento. Quando ele retorna, o que havia recebido 5 talentos, lhe devolve em dobro. E o Senhor fica agradecido. O que recebeu 2, devolve também em dobro. Mas o que ficou com 1 talento, esse ficou com medo. E então esconde o talento na terra. E ele diz que conhecia o Senhor dele, dizendo que ele sabia que ele era um homem severo, que ceifava onde ele não semeava, e que, então, por isso, ele, receoso, enterrou o seu talento. E aí ele chega ao seu Senhor e diz: eis aqui o que é teu, que era 1 talento.
E o Senhor chama ele de servo infiel, né? Porque ele poderia ter colocado aquele talento no banco e ter rendido alguma coisa quando ele voltasse. Então, esse pequeno trecho: e tendo medo, escondi na terra o teu talento. E Emmanuel, então, faz a explanação desse pequeno texto do Evangelho, dizendo: na parábola dos talentos, o servo negligente, ou descuidado, né, atribui ao medo a causa do insucesso que o infelicita, receber mais reduzidas possibilidades de ganho, contar apenas com um talento e temera lutar para valorizá-lo. Então, a gente sempre coloca alguém, né, para dar desculpas quando fracassamos em algo. Nunca assumimos, muito difícil a gente assumir a nossa culpa, seja por medo, seja por descuido, né? Mas nós sempre gostamos de colocar alguém para, então, nos desvalorizarmos, né? Não nós, mas a culpa não foi minha, a culpa foi do outro. Nunca aceitamos que erramos, que temos vícios a serem corrigidos pelo descuido, pela falta de confiança no trabalho, né? A desconfiança até na nossa capacidade de algo fazer, de lutar para conseguir algo. Então, esse servo também agiu assim. E diz Emmanuel: quanto aconteceu ao servidor invigilante da narrativa evangélica, há muitas pessoas que se acusam pobres de recursos para transitar no mundo como desejariam e recolhem-se à ociosidade, alegando o medo da ação. Então, quantos de nós achamos que não temos condições de realizar tal trabalho? Porque não temos capacidade, né? Porque não temos os recursos necessários para realizar essa ou aquela tarefa. E aí ele enumera alguns itens que nós, muitas vezes, nos enquadramos neles. Medo de trabalhar. Então, temos medo, muitas vezes, de realizar uma tarefa que nunca fizemos. Temos medo, receio de não fazer correto, o receio, o medo de errar, o medo de não acertar naquela tarefa, de decepcionar aquele que nos ofertou aquela oportunidade de trabalho. Medo de servir. Então, também temos medo de realizar tarefas no bem, de servir alguém, né? De distribuir algo, por pequeno que seja a nossa apenas boa vontade, mas mesmo assim tememos, o receio nosso é de que não possamos alcançar aquela meta almejada, ou aquilo que a pessoa espera de nós, e o receio então da crítica, né? O receio da condenação por algo que a gente não conseguiu realizar direito. Temos também, diz Emmanuel, medo de fazer amigos. Então, temos medo de contrair novas amizades, pessoas que nós não conhecemos, e aí ficamos receosos: quem será, né? Será que está se aproximando de mim porque quer receber algo de mim? Ou enfim, temos medo de fazer novas amizades, diz Emmanuel. E com isso nós perdemos tempo de nos beneficiarmos da presença calorosa, amorosa, muitas vezes daqueles de quem nós nos afastamos, né? Também temos medo, diz Emmanuel, de desapontar, né? Desiludir a pessoa que confia em nós. Temos medo de decepcionar ou frustrar aquilo que ela espera que nós sejamos. Medo também de sofrer. Como temos medo de sofrer? Nos aproximamos de alguém e já ficamos receosos de ter decepções, né? De nos desiludirmos com aquela pessoa. E aí então, por esse medo de desapontar e também o medo, diz Emmanuel, de sofrer,
nós não experimentamos, né, novas amizades, novos trabalhos, nós não conseguimos vivenciar o amor. Por quê? Porque nós queremos receber, esquecemos que é preciso doar, né? Então nós queremos receber do irmão aquilo que nós ainda não conseguimos ofertar a ele, e por isso temos medo, porque sabemos das nossas dificuldades, sabemos da nossa ainda imperfeição moral, sabemos que ainda não conseguimos amar verdadeiramente, e o outro é o nosso espelho. Então temos medo de encontrar no outro aquilo que nós temos dentro de nós. Medo da incompreensão, ao realizarmos alguma tarefa, não sermos compreendidos pelo outro, né? E então, pelo desconhecimento do pensamento do outro, nós temos medo de nos aproximarmos. Medo da alegria, né? Tem gente que tem medo de ser alegre, acha que o espírita tem que ser aquela pessoa triste, que não pode ser alegre, não pode sorrir, não pode fazer brincadeiras, né? Participar de convívio amigo com as pessoas. Não. Jesus se banqueteava junto com os seus irmãos, participava das festas de casamento, né? Então nós temos que ter alegria de viver, não temos que ter medo de ser alegres, de sermos felizes, de realizar a alegria, a felicidade dos outros, né? É diferente de nós participarmos do que não é correto, dos erros, das imperfeições que ainda são nossas, continuarmos errando, ou sermos coniventes com o erro do outro, é coisa diferente. Mas sermos alegres, felizes, precisamos ser felizes, afinal estamos aqui num planeta que nos recebe com todo amor, onde somos todos irmãos, todos caminhando ao mesmo lado, com as mesmas dificuldades, com as mesmas oportunidades de sermos felizes, e não o somos, de sermos alegres e não o somos, porque dependemos da alegria e da felicidade do outro. Para eu ser feliz, o outro tem que me fazer feliz. Se o outro não está alegre, vive em si mesmado, eu não consigo ser alegre, né? Então nós dependemos, ficamos na dependência do outro, quando a felicidade e a alegria tem que partir de nós, de dentro de nós. E temos medo então da dor. Vou me aproximar, vou sofrer, não é? Temos medo do sofrimento, do desgosto que as pessoas podem nos causar. E aí diz Emmanuel assim: e alcançam, né, nós que assim agimos, e alcançam o fim do corpo como sensitivas humanas, sem um mínimo esforço para enriquecer a existência. Na vida, agarram-se ao medo da morte. Na morte, confessam o medo da vida. Então, enquanto estamos no corpo, temos medo da morte, né? Deixamos de socorrer, de ajudar, esquecidos de que é nesse trabalho da caridade fraternal, de algo fazer sem esperar receber nada em troca, que vamos conquistando a alegria, a felicidade, a alegria de viver. Vamos perdendo o medo de sermos pelos outros ofendidos, ou criticados, ou condenados, porque isso não terá mais importância para nós. Não vamos nos melindrar com aqueles que nos magoam, não vamos nos entristecer com aqueles que nos ofendem, não vamos mais ficar desgostosos com aqueles que não rezam na nossa cartilha, que não pensam como nós, porque o nosso olhar, o nosso sentimento será diferente, será como Jesus, que nos olha e nos vê a todos como irmãos, caminhando para a perfeição. Então Ele espera e aguarda o tempo certo de cada um de nós, nessa mudança, nessa transformação, sem cobrança, sem achar que nós não somos capazes,
de mudarmos, de aprendermos a amar, de aprendermos a ser feliz, a conquistar as virtudes necessárias ao nosso progresso espiritual. Diz Emmanuel que, a pretexto então de serem menos favorecidos pelo destino, transformam-se gradativamente em campeões da inutilidade e da preguiça. Então, se continuamos a manter o medo dentro de nós, nós vamos nos tornando pessoas inúteis, porque nada fazemos com medo, né? Esse vício terrível que a Senhora, o nosso ser, nos faz perder um tempo precioso de trabalho enquanto aqui estamos no corpo físico. Diz Emmanuel: se recebeste, pois, mais rude tarefa no mundo, não te atemorizes, ou seja, não tenha medo, não se assuste, não tenha pavor à frente dos outros, e faze dela o teu caminho de progresso e renovação. Então, essa tarefa, por mais rude que ela seja, à frente de quem quer que seja, não tenhamos medo, trabalhemos, esforcemos para fazer o melhor, não é? E então a nossa ascensão será realizada, se assim o fizermos, sem medo, trabalhar. Por mais sombria seja a estrada a que fosse conduzido pelas circunstâncias, enriquece-a com a luz do teu esforço no bem, porque o medo não serviu como justificativa aceitável no acerto de contas entre o servo e o Senhor, né? Então, se nós recebemos tarefa rude, por mais difícil que ela seja, por mais complicada que apareça, nós tenhamos coragem, bom ânimo, trabalhemos, não devemos nos apavorar diante das situações difíceis, mas nos esforçar. Por mais sombria, por mais escura que seja a estrada a que fomos conduzidos a palmilhar, né? Diz Emmanuel para nós enriquecermos com a luz do esforço no bem. Então, só o bem nos conduz ao sentimento amoroso, à fraternidade, sem esperar receber nada em troca. E assim nós vamos nos conduzindo diante da vida, como Jesus nos tem ensinado, né? Porque só o bem, disse ele, cobre a multidão dos nossos pecados, ou seja, os nossos erros. Quem não erra aqui na terra, né? Disse Jesus que aqui não há nenhum bom. Todos nós somos espíritos imperfeitos, buscando a melhoria íntima. Não estamos aqui para passar férias, recebermos só flores no nosso caminho. Ele não deixou isso para nós, não deixou coroa de flores, mas sim disse que nós teríamos uma coroa de espinho, como ele teve a dele. Mostrou que nós somos capazes de vencer o mal que está dentro de nós. Basta que nos esforcemos para nos conduzir diante dos obstáculos com serenidade, com equilíbrio das nossas emoções, para vencer, como dissera ele, o mal, não que está fora, mas o mal que está dentro de nós mesmos. E assim conquistarmos as virtudes necessárias à nossa ascensão espiritual. No livro Pontos e Contos, pelo nosso irmão X, ele traz também uma lição que nos fala desse vício que ainda temos, o medo, a incompreensão. Temos tantos, né, que se a gente for enumerar, a gente passa mais de hora falando dos vícios que a gente ainda traz dentro de nós. O título dessa lição é O Adversário Invisível. À frente do Senhor, nos arredores de Sidom, 4 dos discípulos, após viagem longa por diferentes caminhos, a serviço da Boa Nova, relatavam os sucessos do dia, observados pelo divino amigo em silêncio. Eu, dizia Pedro, sob impressão forte,
fui surpreendido por quadro constrangedor. Impiedoso capataz batia cruel sobre o dorso nu de 3 mães escravas, cujos filhinhos choravam estarrecidos. Um pensamento imperioso, ou um pensamento urgente de auxílio, dominou-me. Quis correr sem detença e, em nome da Boa Nova, socorrer aquelas mulheres desamparadas. Certo, não entraria em luta corporal com o desalmado fiscal do serviço, mas poderia, com a súplica, ajudá-lo a raciocinar. Quantas vezes um simples pedido que nasce do coração aplaca o furor da ira. O apóstolo fixou um gesto significativo e acentuou: no entanto, tive receio de entrar na questão que me pareceu intrincada. Que diria o perverso disciplinador? Minha intromissão poderia criar dificuldades, até mesmo para nós. Silenciando Simão Pedro, falou Tiago, filho de Zebedeu. No trilho da vinda para cá, fui interpelado por jovem mulher com uma criança no colo. Arrastava-se quase, deixando perceber profundo abatimento. Pediu-me socorro em voz pungente e, francamente, muito me condoí da infeliz, que se declarava infortunada viúva de um vinhateiro. Sem dúvida, era dolorosa a posição em que se colocara, e no movimento instintivo de solidariedade, ia oferecer-lhe o braço amigo e fraterno para que se apoiasse, mas recordei de súbito que não longe dali estava uma colônia de trabalho ativo. O companheiro interrompeu-se um tanto desapontado e prosseguiu: e se alguém me visse em companhia de semelhante mulher? Poderiam dizer que ensino os princípios da Boa Nova e, ao mesmo tempo, sou motivo de escândalo. A opinião do mundo é descaridosa. Outro aprendiz adiantou-se. Era Bartolomeu, que contou espantadiço: em minha jornada para cá, não me faltou o desejo à sementeira do bem. Todavia, que querem? Apenas lobriguei ou enxerguei conhecido ladrão. Vi-o a gemer sobre 2 figueiras farfalhudas durante longos minutos, no transcurso dos quais me inclinei a prestar-lhe assistência rápida. Pareceu-me ferido no peito, em razão do sangue a porejar-lhe da túnica. Mas tive receio de inesperada incursão das autoridades pelo sítio e fugi. Se me pilhassem ao lado dele, que seria de mim? Calando-se Bartolomeu, falou Felipe: comigo os acontecimentos foram diversos. Quase ao chegar a Sidon, fui cercado por uma assembleia de 30 pessoas, rogando conselhos sobre a senda da perfeição. Desejavam ser instruídas quanto às novas ideias do reino de Deus e dirigiam-se a mim ansiosamente. Contemplavam-me simples e confiantes. Todavia, ponderei as minhas próprias imperfeições e senti escrúpulo, ou seja, sentiu medo, sentiu dúvida, receou. Vendo-me roído de tantos pecados e escabrosos defeitos, julguei mais prudente evitar a crítica dos outros. A ironia é um chicote inconsciente, por isso emudeci e aqui estou. Continuava Jesus silencioso, mas Simão Pedro caminhou para ele e indagou: mestre, que dizes?
Desejamos efetivamente praticar o bem, mas como agir dentro das normas de amor que nos traça, se nos achamos em toda parte do mundo rodeado de inimigos? O amigo celeste, porém, considerou breve. Pedro, todos os fracassos do dia constituem a resultado da ação de um só adversário que muitos acalentam. Esse adversário invisível é o medo. Tiveste medo da opinião dos outros. Tiago sentiu medo da reprovação alheia. Bartolomeu asilou o medo da perseguição. E Felipe guardou o medo da crítica. Aflito, o pescador de Cafarnaum interrogou: Senhor, como nos livraremos de semelhante inimigo? O mestre respondeu compassivo e sorrindo, e disse: quando o tempo e a dor difundirem, ou seja, espalharem entre os homens a legítima compreensão da vida e o verdadeiro amor ao próximo, ninguém mais temerá. Então, quando o tempo e a dor difundirem entre os homens a legítima compreensão da vida e o verdadeiro amor ao próximo, ninguém mais temerá. Ou seja, ninguém mais sentirá medo. E em seguida, talvez porque o silêncio pesasse em excesso, afastou-se sozinho na direção do mar. Veja que lição preciosa nos traz essa, né? Então, ainda estamos como os discípulos na época em que se encontravam junto, caminhando, aprendendo, ali convivendo com Jesus, aprendendo a amar, aprendendo a fazer o bem. Mesmo assim, eles ainda tinham receio, tinham medo, porque cada um trazia as suas dificuldades íntimas. Eram pessoas simples pescadores. Os pensamentos ainda divergiam das orientações de Jesus, mas estavam confiantes, e nós vemos que eles trabalharam e conquistaram com o esforço, com a sua vontade, conquistaram dentro de si as virtudes que Jesus lhes ministrara, e a todos nós hoje, que também somos convidados a construir dentro de nós virtudes, a conquistar virtudes. Ninguém recebe sem esforço, sem trabalho. E como não conseguimos conquistar essas virtudes pelo amor, a dor bate na nossa porta, nos ensinando, nos fazendo refletir sobre nós mesmos, a olharmos para dentro de nós com seriedade, retirando a máscara, como disse Jesus, olhando as nossas imperfeições e procurando transformá-las no bem, sem nos afastarmos dos trabalhos, seja ele qual for. O trabalho mais difícil que temos a realizar é dentro de nós, não é nos outros. Então sempre achamos que o nosso parente é difícil, a pessoa que convive conosco dá muito trabalho, é muito trabalhosa, é incompreensiva, é intolerante. Mas isso está dentro de nós. Porque quando aprendermos a vivenciar o amor verdadeiro, o nosso olhar às pessoas que ainda não são compreensivas, as pessoas que ainda são intolerantes, as pessoas que ainda sentem medo, o nosso olhar vai ser diferenciado. Nós vamos olhar com o olhar de Jesus, com bondade, com compaixão, procurando auxiliar,
com a nossa prece, com os nossos sentimentos amorosos, alcançá-las quando não pudermos pela viva voz, mas com o pensamento de oração. E Emmanuel, então, nos finaliza esse estudo da noite, dizendo ele que é justo lembrar que assim como nos acomodamos obedientes para ouvir o professor trazido a ensinar-nos, é forçoso igualmente assentar a emotividade, na carteira do raciocínio, a fim de educá-la, educando-nos e aplicando os princípios da fraternidade e do amor que abraçamos, convidaremos assim os nossos próprios sentidos à necessária renovação. Então veja que é um esforço árduo, porque é fácil a gente ensinar para o outro, é fácil cobrarmos atitudes renovadoras do outro, mas a tarefa maior e mais difícil não é ministrar ao outro, é a nós. Quando estudamos, quando falamos, o primeiro ouvido que ouve é de quem fala. Então estamos falando para nós mesmos e extensivo a todos que nos rodeiam. Somos todos, aqui na Terra, espíritos enfermos da alma. E tudo que nós traduzimos através da nossa boca, dos nossos gestos, são enfermidades da alma, está no nosso ser espiritual. E aí ele então diz o seguinte: que perceberemos, depois que assim o fizermos, buscando essa mudança íntima dentro de nós, nós perceberemos que todo instante de turvação ou de desequilíbrio, todo momento difícil que nos acomete, todas as dificuldades com as quais nós nos deparamos, diz ele que é instrumento de teste para a avaliação de nosso próprio aproveitamento. Como vamos saber se já somos pacientes se alguém não nos testar? Como vamos saber que somos compreensivos diante daqueles que nos cercam se alguém não testar a nossa compreensão? Como vamos saber se já somos amorosos uns com os outros se alguém não nos desagradar? Como nós falamos, como nós reagimos, vai ser a prova, não é? Então, aprenderemos por fim, diz Emmanuel, que diante da crítica, como foi o que aconteceu, eles tiveram medo de receber a crítica. E assim também nós, muitas vezes temos medo de ser criticado pelos outros. Nos afastamos muitas vezes de algumas situações com medo da crítica. Não realizamos determinadas tarefas com medo de sermos desaprovados. Eu não tenho capacidade, não vai dar certo, não posso. Fulano tem mais capacidade do que eu. Medo da crítica. Então diz ele que aprenderemos que diante da crítica estamos convocados à demonstração de benevolência. Diante da censura, diz Emmanuel, é preciso exercer a bondade. Então, quando alguém nos censura, sermos bondosos. À frente do pessimismo, somos induzidos a cultivar a esperança. E ante a condenação, somos indicados a bênçãos. E que, renteando com quaisquer aparências do mal, é imperioso, ou seja, é necessário pensar no bem, dispondo-nos a servi-lo. Então, sempre, nunca perdermos a confiança, nunca perdermos a esperança, nunca perdermos a boa vontade de trabalhar. Não importa o resultado não é nosso, Aqui somos apenas aprendizes, alunos. E diante das matérias, nós vamos ser aprovados ou reprovados, não importa, o importante é continuarmos, não desfalecermos diante das críticas, das condenações, mas redobrar o nosso esforço, redobrar a nossa vigilância, para que a da próxima tarefa seja melhor, mais bem realizada. Porque se ainda há cobrança, é porque a pessoa espera mais de nós, porque somos capazes de fazer melhor. Quando o nosso patrão
nos cobra uma melhora na tarefa que estamos a realizar, Ele está dizendo: olha, você tem capacidade para fazer melhor, e eu quero o melhor. E se o fizermos, nos esforçarmos para fazer, o maior beneficiado, quem será? Somos nós. Se fizermos com amor, formos dedicados, amorosos, nós vamos conseguir realizar as tarefas com mais capacidade, com mais perfeição. Depende de nós. Então, diz Emmanuel que entregando-nos com sinceridade a semelhantes exercícios de compreensão e tolerância, estaremos em aula adequada. Então, estaremos em aula profícua, ou seja, adequada para a aquisição de valores eternos no terreno do Espírito. Então, veja bem, é necessário passar pelas provas difíceis. Então não teremos no caminho flores, teremos muitos espinhos. Mas é através desses testes difíceis é que vamos nos aperfeiçoando, nos esforçando para sermos cada dia melhor, cada dia mais amorosos, cada dia exemplificando mais o exemplo de Jesus. E é nesse esforço constante e contínuo que, quando nem nos apercebermos, essas situações amorosas, essa compreensão, essa bondade vai ser espontânea dentro de nós. Não haverá esforço, não vamos pensar na maldade que o outro está fazendo, não vamos pensar na crítica, não vamos ficar receosos da crítica, mas vamos recebê-la como um instrumento de melhoria. Vamos ser gratos, vamos pedir a Deus que abençoe aquela pessoa que nos está fazendo acordar, porque ela está nos ajudando a ascender, a elevar a nossa alma para Deus. Então, vimos aí as lições do Evangelho, que é para todos nós esse roteiro para as nossas vidas. Então, vamos iluminar o nosso santuário íntimo, para que Jesus adentre dentro desse ser espiritual que somos, e as nossas atitudes, as nossas ações possam testemunhar a sua presença dentro de nós. Então vamos agradecer a Deus, nosso Pai querido, amoroso e justo, que nos concede a todos oportunidades de trabalho, oportunidade de vencer as dificuldades que trazemos, e aprender lições necessárias para que o amor se faça em nosso ser, para que as nossas atitudes diante da vida, diante dos nossos irmãos que conosco convivem, sejam atitudes amorosas, e o nosso olhar diante daqueles que ainda não conseguiram buscar a presença de Jesus, será um olhar amoroso, o olhar de Jesus. Assim, Mestre amado, nós te agradecemos pela tua bondade infinita para conosco, por estares conosco, pois tu nos dissera que enquanto houvesse um só gemido aqui na terra, estaria conosco. E nesta certeza nós te agradecemos, e na condição que ainda nos encontramos, de pedintes, te pedimos, Jesus, sejas conosco, abençoa-nos e envolve-nos a todos com o teu amor, não somente a nós encarnados, mas igualmente aos nossos irmãos desencarnados que conosco caminham. Também te pedimos as bênçãos da tua infinita misericórdia, envolvendo os nossos irmãos médicos, enfermeiros nos hospitais, os nossos irmãos que cuidam da higiene dos hospitais, que cuidam da alimentação, os que ficam na portaria, nas recepções, recebendo os corações que buscam o remédio para o alívio das suas dores. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos que se encontram nas UTIs em estado gravíssimo, os que se encontram se recuperando nos leitos, ou mesmo em seus lares.
não somente aqui do nosso país, mas de todo o nosso planeta Terra. Abençoa os nossos cientistas, todos os nossos irmãos ligados à saúde. Também te rogamos, Senhor, que receba em teus braços os nossos irmãos que estão retornando à pátria espiritual. Consola os seus familiares, reconforte-lhes o coração, pois que nem podem velar os seus entes queridos. Assim, Jesus, que a tua paz e o teu amor permaneça com todos nós, hoje, agora e sempre. Que assim seja.